E essa postura aqui de Diótrefes. Precisamos entender, então, a natureza caída do homem. E essa natureza, mesmo que ele já creia, mesmo que ele já seja nascido de novo, que não é o caso do Diótrefes. Vamos lá. Mateus, capítulo 18, versículo 1. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? A necessidade de humildade. Pois o espírito egoísta dos apóstolos, ainda discípulos, expressou-se na pergunta: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Meus irmãos, não estamos falando de qualquer um. Estamos falando daqueles que andavam com Jesus. E mesmo estando com Jesus 24 horas, por 3 anos, ainda faz uma pergunta dessa natureza: quem é o maior no reino dos céus? Para nós entendermos essa pergunta, nós temos que entender um pouquinho do contexto que está acontecendo. Face aos últimos acontecimentos, com referência especialmente a Pedro, o que tinha acontecido um pouco antes? Pedro andou sobre as águas. Pedro esteve no Monte da Transfiguração. Pedro recebeu dinheiro para pagar impostos por meio de um milagre, na boca de um peixe. Pedro recebeu uma revelação de Deus Pai, que Jesus era o Cristo. E antes dessa pergunta, Jesus tinha acabado seu sofrimento e sua morte. E os discípulos continuavam pensando em si mesmos, nos cargos que ocupariam no reino. Ah, Jesus vai morrer? Quem vai ficar no lugar dele? Quem é o maior entre nós aqui? Quem que vai assumir a direção? É o que está acontecendo. É o que está acontecendo com Diótrefes. O egoísmo, a desunião, o orgulho são a pedra de tropeço para a fé e o crescimento do corpo de Cristo. Mas os discípulos tinham feito uma pergunta: quem é o maior? E eles estavam ansiosos pela resposta de Jesus. Versículo 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. Quem é o maior? Chamou a criancinha, vem aqui. Eu já vou explicar para vocês quem é maior. Versículo 3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. É necessário mudança. É necessário santificação, consagração, comprometimento. Ah, mas eram comprometidos? Deixaram seus lares, deixaram sua profissão, deixaram tudo que tinham e seguiam Jesus. Como muitos de nós, entregamos a vida para Jesus, sim. Mas ainda falta transformação.
houve uma decisão, houve uma entrega, houve uma fé genuína. Mas falta crescimento, comprometimento, priorizar as coisas de Deus de fato e de verdade. Versículo 4. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Humilhação, contrário de orgulho. Essa é a questão. O nascido de novo deve abandonar seus pensamentos de grandeza. O nascido de novo deve ter uma mudança ativa de santificação. O nascido de novo deve deixar o pecado. Orgulho é pecado. Egoísmo é pecado. E se tem uma questão que a Bíblia afirma, o homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Essa é a nossa natureza. E Jesus está mostrando esse ensinamento aqui. Presta atenção na sua natureza. Atento. Seja crítico, sim, com você mesmo. Analise. Verifique como que você está vivendo o seu cristianismo. Voltando lá em 3 João 9. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Diótrefes, puro orgulho, pura vaidade, pura rebelião. O apóstolo João escreve para a igreja. Gente, é o único apóstolo vivo nesse momento. E apóstolo significa o quê? Alguém que recebeu a autoridade de Jesus, como se Jesus estivesse presente. E o apóstolo escreve. E o Diótrefes, que gosta de exercer a primazia, tá? Sua motivação é orgulho em lugar da primazia ao Senhor Jesus Cristo. O que ele faz? Que nem os nossos políticos fazem, né? Engaveta a carta. Eles querem uma carta engavetada a carta. Então o problema aqui com Diótrefes é uma questão de primazia a Jesus Cristo. E esse é o ponto que nós precisamos atentar e aplicar às nossas vidas. A primazia a Jesus Cristo. Colossenses, capítulo 1, versículo 18. Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é a cabeça. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas primazia. A primazia deve estar em Jesus. A grande questão é como se demonstra, se pratica e se vive essa primazia. Diótrefes gosta da primazia. Desobedece, não respeitando o ensino apostólico. Impede a aproximação do apóstolo para a sua ministração. Ministrar para a vida dele mesmo, para a vida da igreja. Mas o orgulho dele é perceptível. Porque aqui o verbo grego indica autopromoção como atitude constante
A autopromoção como atitude constante. A Igreja de Cristo, ela se estabeleceu de maneira muito simples, sem aquela pompa do judaísmo, sem aquelas vestes do judaísmo, sem reuniões singelas, simples, nas casas, sem aquela pompa, mas o cristianismo quer se amoldar ao paganismo e quer pôr uma escalada onde promove orgulho. A escalada começa com o primeiro degrauzinho, diácono. O diácono é promovido a presbítero. O presbítero é promovido a pastor. O pastor passa a ser bispo. Não bastando, vai ser apóstolo. Mentiroso, mas é. E não basta isso. Tem um degrau novo aqui. Divindade. Ele é acima do... Esse é o Diótrefes. Esse é o crente pedra de tropeço. Esse é aquele mercenário que abandona as ovelhas. Esse é a figura do anticristo. E esse tipo de falso profeta está no meio da igreja. Eu não canso de falar isso. Você não vai encontrar ele lá fora, vai encontrar dentro da igreja, atrás do púlpito. Falso profeta. Mas é muito simples identificar esse tipo de pessoa. É uma questão comportamental, é uma questão de prioridades, é uma questão de estar firmado na palavra, não entrando em contradição. É simples assim. Agora, Diótrefes tinha contato com João. Com certeza ele aprendeu muita coisa do apóstolo João. Mas o Senhor Jesus não tinha primazia na vida dele. Jesus tem tido primazia em sua vida? Como tem sido a sua vida cristã? Aquela correria que, se der tempo, você lê, você ora, se lembrar, né? Às vezes termina o dia, você nem lembrou. Primazia. Aqui nós estamos tendo a maior dica para entender, para identificar um crente pedra de tropeço. É só olhar para as prioridades da vida desse crente e observar se o Senhor Jesus de fato é a primazia. Simples assim. Mas tem uma pessoa muito atenta, por demais de atenta, mais do que todos nós, quanto a essa situação. Essa pessoa, ela não perde a oportunidade de fazer desse crente uma marionete. O diabo. O pai da mentira. Ele está observando. Ele está vendo o viver de cada crente. E ele sabe aonde ele vai tocar, com quem ele vai ir. Aonde que está vulnerável. Aonde está fácil de envolver. Existem duas condições para o crente. O crente marionete, que o diabo põe suas amarras no crente e mexe com ele do jeito que quer, manipulando, usando. Ou o crente nominal,
que nunca foi crente, fantoche, que a mão está dentro do bonequinho e mexe de dentro para fora. É muito sério isso, irmãos. É uma situação muito complexa quanto o nível de problemas, não quanto a solução. E o problema, com certeza, não está em Jesus, não está na sua palavra e nem na ação do Espírito Santo. Está nas pessoas. Versículo 10. 3 João 10. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. As obras que pratica. Pelo próprio contexto, nós sabemos que não se trata de obras boas. Se tratam de más obras, que são da carne. Diótrefes caminha na carne, age na carne, fala na carne, se posiciona na carne, pressiona na carne. Gálatas 5,16. Acabamos de estudar esse texto em Gálatas. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por uma simples leitura desse texto, eu gostaria que você fizesse uma autoanálise. Se você está conseguindo se desencilhar da carne, é porque você não está andando no Espírito. É uma questão de entrega, é uma questão de senhorio, é uma questão de primazia nas coisas de Deus. 17. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui nós estamos falando de crente. Só crente tem o Espírito. No caso do Diótrefes, ele não tem. Nós vamos ver isso na carta. Mas existem muitos crentes carnais ou caídos, como é expresso em Hebreus, caídos na fé. Só que o crente caído na fé é aquele tipo de crente que ele perdeu a percepção. Ele não sabe que é caído. Ele não sabe que está caído. Só tem uma maneira dele saber que está caído. Pela palavra. Agora, como esse tipo de crente não se submete à palavra, Deus vai, provavelmente, usar situações, circunstâncias e irmãos para ter uma conversinha próxima. Porque a pessoa tem que sair dessa condição. O sacrifício de Jesus não foi para sermos salvos, ponto. Mas foi para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos deu o Espírito Santo e dons para desenvolvermos e praticarmos. Mas, se sois guiados pelo Espírito,
não estáis sob a lei. Se sois guiados pelo Espírito, diz em Romanos, sois filhos de Deus. E a palavra filhos ali, guiado pelo Espírito, é adulto. Filho adulto. Essa é a questão. Precisamos crescer na fé. Precisamos desenvolver a nossa fé. Precisamos viver intensamente a nossa fé. 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. 20. Idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. É o que estava acontecendo na igreja lá. 21. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. E no caso do Diótrefes, ele vivia a prática da carne. Muito bem, meus irmãos. Neste caso, tais coisas praticam, é o sistema de vida. Neste caso, não se trata de um acidente de percurso no andar da vida cristã. Continuamos pecadores e pecamos. Mas isso é acidente de percurso, não é prática. Mas da prática habitual. Essa era a prática habitual do Diótrefes, que personaliza o crente de pedra de tropeço, como ele estava sendo. E ele estava fazendo o quê? Agindo como o pai que ele tinha, proferindo contra nós palavras maliciosas. Mentira. Segundo o pai da mentira. Trazendo divisão e injustiça. Expulsando os fiéis ao apóstolo João e ao ensino do apóstolo, por culpa de associação com quem não concordava com ele, e não com as Escrituras. Notem, na igreja não era só Diótrefes. Ele tinha um fã-clube. E o fã-clube dele era a maioria. Por quê? Porque quem queria ouvir o João era expulso da igreja. Reunia-se a assembleia, expulsava da igreja aqueles que não concordavam. Mas não eram por questões da Escritura. E nem o tratamento que a Escritura coloca com disciplina eclesiástica. Era tudo na carne. É tudo na pedra de tropeço. Essa é a questão. Mas uma igreja pode a assembleia expressar a mentira de Satanás? Pode sim, está aqui, ó. Foi expressa. Agora, uma igreja cujos crentes têm a primazia em Cristo Jesus, eles vão ter decisões, diretrizes e dependência à direção da palavra e do Espírito Santo. Não era o caso nessa igreja. Lá no comecinho, gente. A igreja nascente ainda do primeiro século. Imagina hoje, depois de 2000 anos de contaminação com esse mundo. O que se espera? Como que essas coisas estão andando? De mal a pior. E ainda tem gente que tem doutrina que acha que a igreja vai triunfar. A Bíblia não expressa que a igreja vai triunfar, que ela vai evangelizar o mundo e daí Jesus vem para sentar no trono
A igreja já cumpriu seu papel. Não tem isso na Bíblia, gente. O que tem na Bíblia é uma igreja que vai se corrompendo. E os verdadeiros crentes serão retirados através do arrebatamento. E um detalhe, a Bíblia não fala de sinais do arrebatamento e nem da falta desses crentes, porque vai ter a operação da mentira. Isso demonstra o quê? Que a maioria é apóstata. A maioria é apóstata. Já foi no começo, porque vai melhorar agora. Tem melhorado? Vocês estão vendo alguma coisa melhorar? Você vê melhoras na vida de indivíduos que creem de fato e de verdade. Mas a coletividade está lamentável. Lamentável. Sabe por quê? Porque as Escrituras determinam que não se deve ter comunhão e nem se associar com determinados tipos de pessoas. Primeiro tipo, os apóstolos. Vamos lá. 2 Pedro 3, versículo 14. Ali em Pedro, vai estar falando da nova vida. E essa nova vida, ela tem que estar se preparando para o retorno de Cristo. Numa vida de pureza. A despeito dos escarnecedores. Um estilo de vida apropriado numa época de dias. Era a situação lá e continua sendo essa situação, numa época de heresias. Nós estamos num mundo que jaz no maligno. Importando com números, trazendo o mundo para dentro da igreja e para segurar o mundo dentro da igreja, mundaniza a igreja. É isso que está vendo. Vamos lá, do 14 ao 18. Por essa razão, pois, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Isso que nós temos que fazer. 15. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. O apóstolo Pedro, escrevendo a respeito do apóstolo Paulo. 16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, o apóstolo Pedro reconhecendo as cartas de Paulo como parte da Bíblia, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, a Bíblia, para a própria destruição deles. Aqui está falando de apostasia, meus irmãos. 17. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, presta atenção, observa. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Não cair na fé. 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, aposta, que apostasia. O que mais as Escrituras determinam? 2 Coríntios 3. Do apóstolo Paulo é que os crentes abram mão de coisas que não são, que são incompatíveis com a nova vida.
Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porque que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Julgo, aquela canga que coloca no boi. Tem como pôr um boi e um cavalo na mesma canga? Não tem, não vai dar certo. Esse é o julgo desigual. Tem como pôr um crente que põe a primazia em Jesus e uma pessoa mundana junto? Não. 15. Que harmonia entre Cristo e o maligno? O príncipe deste mundo é Satanás. A humanidade são filhos do diabo. Que harmonia vai haver entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Jovens, namorinho com incrédulo? Está aqui. Que comunhão? Que tipo de família que você acha vai construir depois? O que você acha que vai acontecer? Eu sei o que vai acontecer. Já cansei de participar de reunião de oração, já falei isso para vocês. As senhorinhas, meu filho foi criado na igreja, não sei o que aconteceu. Eu sei, casou com uma mundana. A minha filha casou com um mundano. E a igreja apoiando, está cheia de igreja apoiando o casamento misto. Depois tem um problema. Vamos orar. Que o Senhor tenha misericórdia, viu, meus irmãos? As Escrituras determinam que não se deve ter comunhão e nem se associar com apóstata e com julgo desigual. 1 Coríntios capítulo 5. E também com os impuros. E sabe qual é o problema do relacionamento da igreja com os impuros? É a complacência da igreja com o imóvel. Que era a necessidade de para punho, que é o nosso impedentes e excomunhão, sim, expulsão. Aceitar-se em pureza, com jactância. Diz o texto, o orgulho. Orgulho é o problema que estamos tratando. E as igrejas estão complacentes, só pano quente em cima, e não trata do problema. Quando o problema está uma sementinha, não lida com ele, espera crescer. A hora que a árvore começa a produzir os frutos respectivos, com certeza já muita semente já caiu pelo chão e tem muitas árvores. Por complacência das igrejas. Não, pastor, o senhor é muito radical. Não sou. Eu estou mostrando com a minha base bíblica. Eu não preciso ser radical. A Bíblia é por mim. É só viver a Bíblia. É ter a primazia. Coríntios 5. Eu falei. Aí eu faço 2 Coríntios, né? 1 Coríntios 5. Coríntios 5, 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Não vos. Agora, de que impuro falando, se nós estamos num mundo caído, morto em seus delitos e pecados? 10. Refiro-me com isto, não propriamente aos impuros deste mundo, não são esses que estão lá fora, ou os avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo.
11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. Esse tal, nem ainda comais. Não. Não, aqui são os impuros dentro das igrejas e membros dessas igrejas e que o pessoal aceita, é complacente e leva vida normal, come, bebe junto, tá tudo na boa, tá tudo ok e não se toma atitude nenhuma. É isso. Lembra que eu falei da última vez? Tem vezes aí fora, chega pessoa em mim e fala: a sua igreja é a igreja do fulano de tal? Eu conheço bem uma fulana lá. Me congela o estômago. Porque daí eu não sei o que vai sair da boquinha da pessoa. E as igrejas estão o quê? Adubando esse tipo de gente. Apoiando, comungando junto. Todo sábado eu dou uma passadinha na feira. Eu acho que na feira, metade da feira é pastor. Porque todo mundo que eu vejo cumprimenta um, cumprimenta outro, cumprimenta... Ô pastor, ô pastor, ô pastor, ô pastor, né? Um dia, ô pastor, pastor, e fiquei olhando. E o pastor foi lá na barraca, pediu uma cerveja, no meio da feira, tomar cerveja. Legal! Que belo testemunho. Pastor, olha... É assim. E todo mundo, paz. Ô irmão, paz. Que paz é essa? Que história é essa? Isso está numa dimensão que eu tenho vergonha de falar que eu sou evangélico. Se a pessoa chega para mim, você é evangélico? Eu respondo, não. Não? O que você é? Eu sou biblicista. Porque evangélico dá vergonha de falar que é. Não podemos fazer parte dessa vergonha. Temos que ter primazia nas nossas vidas. Sou parte do problema ou parte da solução? Sou um crente pedra angular ou sou um crente pedra de tropeço? Tenho sido um testemunho vivo de Jesus? Ou tenho sido um testemunho de Jesus? Primazia. Primazia. Que o Senhor nos ajude. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Pastor Donizete. Pastor, lembrando, isso. Sim. Tudo gravado.
nos fortalecido, nos ajudado, que nós possamos, ó Pai, realmente ter o Senhor como primazia na nossa vida, ter a Tua palavra como direção, a Tua palavra da Bíblia Sagrada, Deus, que tem nos conduzido, e que nós possamos agarrar um pouco mais dela, ó Pai, ajudar mais a Jesus, para que a nossa vida, Deus, seja de acordo com a Tua vontade, nessa terra que nós estivemos aqui. Obrigado, Deus, por cada um que veio aqui, ó Deus, por ouvir a Tua palavra, pelos irmãos e amigos da internet, pelos visitantes, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus que tem nos ajudado, tem derramado sobre nós, mesmo nós sendo miseráveis pecadores, Tu tem nos abençoado, tem nos fortalecido, ó Deus. Por isso nós Te agradecemos, ó Deus, pela Tua presença na nossa vida, pela presença do Espírito Santo na nossa vida, Pai, e pedimos ao Senhor socorro do Espírito Santo, para que nós possamos, ó Pai, não somente ouvir a Tua palavra, ó Deus, mas colocar em prática em nossas vidas, no nosso viver diário. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, ó Deus, a nossa, às vezes, o nosso desempenho fraco na Tua palavra, mas pedimos ajuda do Senhor, para que nós possamos, ó Deus, cada vez mais viver aquilo que o Senhor tem para nós, que é o melhor. Esse mundo jaz no maligno, esse mundo já está se acabando, ó Deus, e nós precisamos de Ti, para que nós possamos realmente chegar à eternidade com a nossa vida, com o nosso viver, e que a nossa família seja uma família de paz, dentro da palavra do Senhor, dentro dos Teus ensinamentos. Nós oramos assim, ó Pai, agradecidos, no nome perfeito do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do nosso Deus Pai, a comunhão infinita do Espírito Santo de Deus, e o amor de Jesus Cristo por nós, e que as misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã, esteja com todos nós, hoje e todo sempre. Amém. Uma pergunta, pode sentar um minutinho? Quarta-feira, eu preciso ainda de uma residência em Jesuânia para termos a célula. Temos até terça para que isso possa se cumprir, ok? Estou esquecendo de alguma coisa? Acho que não. Ok, irmãos? Graça e paz. José? Graça e paz. E aí? Paz. Tudo bem, Márcia? E aí? Correria de mudança, né?